na aula anterior, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor aquela parte de aula de incidência, taxas de incidência e taxas de prevalência, porque é fórmula. Só que não é uma fórmula nada que vocês não consigam fazer não, tá? É uma coisa super, hiper simples, tá? E a gente vai ver agora aqui. Primeiro a gente vai relembrar um pouquinho, né? A taxa de incidência na epidemiologia é a taxa de casos novos em uma determinada população, né? Incidência, casos novos. Prevalência, casos novos e casos antigos em uma determinada população, tá? E a gente tem uma formulazinha, né? Que está na apostila de vocês. Eu já falei aqui na aula anterior e a gente vai falar aqui agora de novo, tá? Taxa de incidência, número de casos novos, sobre aqui, ó, sobre a população de risco, né? Sobre toda a população que vai estar mencionado no problema. Esses vezes 1000 aqui vocês por enquanto esquecem, depois eu vou falar para vocês por quê, tá? Então, na apostila aí, tá, número de casos novos dividido pela população, tá? Isso é incidência, porque é só caso novo. Prevalência é número de casos novos e antigos, né? Aí já tem dois, caso novo e antigo, tá? Dividido pelo número da população, que também vai estar no problema, tá? Eu tenho que ter no problema os casos novos e o número da população total para eu calcular incidência, porque incidência eu só tenho casos novos. Para eu calcular prevalência, no problema eu tenho que ter casos novos e antigos, né? E a quantidade de população, porque eu preciso desses três dados para poder calcular prevalência, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro, em um serviço de atenção pré-natal de uma indústria, 280 gestantes foram acompanhadas desde o primeiro trimestre de gravidez até o parto. Na primeira consulta, todas estavam com exame de urina normal. Na primeira consulta, todas elas estavam com exame de urina normal. Durante a gravidez, 14 apresentaram infecção urinária, né? Trata de quê? De uma taxa de incidência ou prevalência? Todas aqui estavam normal, tá? Todas estavam normais, sem quadros de infecção urinária. Depois de um certo tempo, né, 14 apareceram com infecção urinária. Então, se tudo estava normal e depois de um certo tempo, 14 apareceram com quadro de infecção urinária, esses 14 aqui, ó, é o que? Taxa de incidência, porque são casos novos, tá? Então aqui, ó, trata-se de prevalência ou incidência? Então aqui, ó, incidência porque estamos falando só em casos novos. Por que só em casos novos? Porque primeira população era de 280 e eu tô falando aqui, ó, que na primeira consulta todos estavam com um exame normal, sem infecção urinária. Passou o tempo, 14 apresentaram infecção urinária. Então isso daqui é o que? Taxa de incidência, porque eu tenho 14 novos casos, né? Porque antes estava tudo normal, tá? Aí, vamos daqui, eu não pedi para calcular não, mas vamos calcular, né? Como é que eu vou calcular a taxa de incidência? Já que eu falei aqui, ó, que é incidência. Eu vou ver as pessoas afetadas, casos novos, dividido pela população, né? No problema eu já dei. Quais são os afetados aqui? 14. Qual a população de gestante? 280 gestantes, tá? Aqui tem um númerozinho bem pequeno, mas às vezes a gente fala de população de uma cidade, de um estado, de um país, né? Em concurso cai muito isso. Então o que a gente vai fazer? Ó? 14 dividido por 280, que é a fórmula. Casos novos dividido pelo total de população, tá? Aqui a gente está multiplicando por 100 porque eu quero a porcentagem, tá?
E a porcentagem aqui, ó, 14 dividido por 280 vai dar um resultado, tá? Aquele resultado que der, eu vou multiplicar por 100, porque eu estou querendo a porcentagem, tá? Nessas taxas, assim, tudo é medido em porcentagem. Qual a porcentagem aqui? Qual o número de casos novos? 5%, que é aqui, tá? Isso daqui a gente está utilizando para taxa de incidência, essa fórmula. Agora a gente vai ver taxa de prevalência. A gente está vendo aqui taxa de incidência. A gente já vai voltar com taxa de prevalência, tá? No próximo vídeo.